Agora que a gente falou um pouquinho sobre os locais de aplicação, sobre rodízio e reutilização de agulhas, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de aplicação, sobre as canetas descartáveis, reutilizáveis e as seringas. Eu vou começar falando pelas seringas. Aqui eu trouxe algumas opções para vocês da seringa de 30, de 50 e de 100 unidades. Esse é o volume total da seringa e vai depender da quantidade que você utiliza. O que é importante observar? A graduação, porque a de 30 e a de 50, com agulha de 8 milímetros, elas graduam de uma em uma unidade. Ou seja, cada risquinho que tem aqui na seringa corresponde a uma unidade da insulina. Já a seringa de 30 unidades, com agulha de 6 milímetros, de um fabricante específico, né, no caso aqui da BD, ela gradua de meio em meio. Então é muito importante a gente observar isso para não ter erro na dose que você vai fazer. Já de 100 unidades, ela gradua de 2 em 2 unidades. Então, para quem faz dose ímpar de insulina, não pode utilizar a agulha de 100. Então, é muito importante observar essa questão da graduação. E o tamanho da agulha da seringa existe de 6, de 8 e até de 12 milímetros. E é importante lembrar que as agulhas mais curtas, elas são mais seguras para não ter risco de aplicação intramuscular. A gente tem também as canetas descartáveis. Eu trouxe essa de exemplo, mas a gente tem diversos fabricantes e a caneta descartável, ela vem preenchida com o medicamento, né, no caso aqui com a insulina. Ela tem um visor com a graduação, onde você vai selecionar a dose a ser utilizada. A agulha para caneta tem que ser inserida na ponta da caneta, rosqueada até o final. E depois que selecionou a dose, vai fazer a aplicação. Essa aplicação, quando ela é realizada com uma agulha curta, de 4 ou de 5 milímetros, ela não exige nem prega subcutânea. O que é a prega? A prega é quando a gente pinça o tecido subcutâneo com o dedo indicador e com o polegar, a fim de evidenciar esse tecido subcutâneo e não ter risco de aplicar no músculo. Só que quando a gente utiliza as agulhas menores, né, de 4 ou de 5 milímetros, a prega não é necessária. Então, as canetas descartáveis funcionam dessa forma. Quando acaba todo o volume de insulina que tem aqui dentro, você vai jogar toda essa caneta fora. Então, você não reutiliza essa caneta. Ela é uma caneta realmente descartável. A gente tem também as canetas reutilizáveis, que são canetas permanentes, como o próprio nome já diz. Então, na caneta reutilizável, eu trouxe aqui de um fabricante determinado, mas tem outros fabricantes também. Aqui a gente rosqueia o reservatório, coloca o refil de insulina aqui dentro e rosqueia novamente. Ele também tem um visor marcador da dose, onde você vai girar. Também tem que acoplar uma agulha na ponta da caneta, assim como na descartável, e também vai fazer a aplicação até o volume total acabar. Quando você for utilizando e acabar esse volume total que tem aqui dentro, não vai jogar fora a caneta, vai rosquear, retirar o refil que tem aqui dentro e colocar um novo refil. Então, essa é a principal diferença da descartável com a reutilizável. Uma você vai descartar toda quando terminar de utilizar e a outra você vai descartar somente o refil e trocar por um novo refil. Agora que a gente falou um pouquinho sobre os métodos de aplicação, vou falar um pouquinho para vocês dos tamanhos de agulha e da seringa. A seringa, ela deve ser utilizada apenas com o frasco de 10 ml e as agulhas para caneta com a caneta reutilizável ou descartável. Eu trouxe aqui alguns tamanhos, né, de 4, 5, 8 e 12 milímetros. E é importante lembrar que a agulha de 4 e de 5 milímetros ela é muito mais segura para aplicar insulina, porque não tem o risco de atingir o tecido muscular. Lembra que a insulina deve ser aplicada no tecido subcutâneo, que é o tecido que a gente tem abaixo da pele. Então, quando a gente utiliza agulhas mais longas, a gente corre o risco de aplicar nesse tecido muscular. Então, optar por agulha de 4 ou de 5 é muito mais seguro para qualquer tipo físico. Se for utilizar agulha de 6, de 8 ou de 12, é importante fazer a prega, em algumas situações até o ângulo, porque quando a gente aplica insulina, o ângulo ele deve ser de 90 graus. Mas caso a agulha seja longa, às vezes é necessário fazer ângulo de 45 graus para evitar que essa insulina seja aplicada no tecido muscular.